Vocês acham que quando o homem quer mesmo... Sai, peraí que tem uma mensagem aqui no meio do negócio. Obrigado. Vocês acham que quando o homem quer realmente a mulher, ele vai atrás dela ou eles fazem joguinhos também? Vou deixar o homem Deixa o homem responder. começar a responder, não é? Porra. Não tem uma resposta que vai se aplicar para todos os indivíduos. Vão haver homens que vão estar dispostos a fazer os devidos esforços para aquelas mulheres que eles estão realmente interessados. E vão haver também essa parcela de homens que consomem esses conteúdos de que você tem que fazer a técnica, que você tem que fazer a fórmula, que tem uma estratégia para a mulher se apaixonar por você. E aí eles vão deliberadamente, ignorar ou pelo menos não responder a mensagem dela, porque ele acredita que essa é a forma que vai fazê-la correr atrás dele. Nesse sentido, cabe à mulher saber exatamente o cara que ela está se envolvendo e saber identificar. Porque o que você também não pode é necessariamente chegar à conclusão de que porque o cara também não te respondeu uma mensagem, ele não tem absolutamente nenhum interesse em você e ele tá te ignorando. Então na verdade, as respostas nunca são preto ou branco, tem o meio termo. Então, nesse caso, cabe à mulher ter a inteligência para saber identificar qual que é o dos caras. Mas, de maneira geral, o cara que é saudável, que tem um relacionamento saudável consigo mesmo e que está disposto a criar um relacionamento saudável com uma mulher, ele não vai ficar medindo esforços para estar num relacionamento com ela, desde que seja recíproco também, claro. Mas se ele não tá interessado, aí você não tem a menor dúvida que ele não vai ficar correndo atrás de você. Nossa, é mesmo. Você queria complementar, Dani? Então, isso é muito real, né? Assim, essa questão dos joguinhos, por que que um cara faz joguinhos quando faz, né? É o mesmo motivo que faz as mulheres também fazerem joguinhos quando fazem, porque muitas fazem, ainda que não assumam. Muitas fazem. E nem percebem muitas vezes. Mas o que tanto esses homens quanto essas mulheres têm em comum? É uma dificuldade de lidar com as próprias emoções. Então, eles precisam ficar sempre com uma cartinha na manga para poder ter aquela, como é que fala, né? Aquela segurança de pensar assim, eu estou com alguma vantagem aqui, eu não quero de maneira alguma me mostrar vulnerável para essa pessoa. E assim, tudo bem, você não precisa ser um livro aberto no primeiro encontro, não é isso, né? Mas se você não tiver disposta ou disposto também para essas pessoas que fazem joguinhos a ser pelo menos um pouco vulnerável conhecendo alguém, nenhum relacionamento seu vai dar certo. Nenhum. E isso tem tudo a ver com o tema aqui do podcast, né? Que é a questão da conexão e tudo. Claro que você não vai ficar vulnerável para alguém que você não conhece, que você não tem um mínimo de confiança, mas com o passar do tempo, isso tem que acontecer. Você tem que ir se abrindo, seja você homem, seja você mulher. Se isso não acontecer, você vai ficar sempre preso nesses joguinhos, porque você vai ter medo de ser rejeitado ou rejeitada. Você vai ter medo de você ser de alguma forma ridicularizado ou ridicularizada, e você vai sempre ficar se defendendo disso. Boa. Então, assim, o que acontece? Geralmente eu falo isso, se você só atrai homens que fazem joguinhos, como é a moça da pergunta, né? Se você só atrai homens que fazem joguinhos, você também está fazendo joguinhos em algum nível, mas você ainda não se deu conta disso. Nossa. Inconscientemente, às vezes. Inconscientemente, às vezes. Mas, às vezes, o fato de não responder uma mensagem, de ficar, tipo, eu vou dar um gelo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mentir nisso aqui. Uma moça me mandou, inclusive, uma pergunta ontem, sobre na caixinha, isso? Falando assim, eu menti pro meu ficante, falei que eu não tinha filho. Ele descobriu, depois de 2 meses, ele descobriu e ficou chateado, não sei o quê. Aí eu falei, mas que ideia foi essa? De você mentir isso, tipo, uma hora ele ia descobrir, isso é óbvio. E por que ela mentiu? Muito possivelmente ela quis, de alguma forma, testá-lo, né, pra ver se ela dizendo que ela não tinha filho, ele continuaria ficando com ela. Muito possivelmente foi isso. Foi um jogo, querendo ou não, né, essa mentira. Cara, é mesmo. E é isso, é você não querer ser vulnerável, ser verdadeira, porque a situação dela não era ter o filho. Então, por que ela escondeu isso, né? Só que o negócio deu um problema ali na frente. Quando o melhor seria falar literalmente o que tem pra fazer o teste. Pra ver se ela queria ficar com o cara que tem filho ou não. É a vulnerabilidade dela, se é que ela acha que isso é ser vulnerável. Porque ela deve achar, né? Ela deve pensar, os homens não querem ter mulher com filhos, né? Os homens, não, talvez isso diminua minhas chances. Pra ela, isso é uma vulnerabilidade dela. Então, ela quis esconder.
Só que isso teve um preço ali na frente. Ele descobriu e agora ele que não tá mais conectado com ela.